No livro de Jó, capítulo 5. Amém. Jó, capítulo 5. Se põe em pé. Vamos ler aqui. Que diz assim. Preste bem atenção. Chama agora alguém que te responda. Para qual dos santos te virás? Ponto de interrogação. Podem sentar. Aleluia. Chama agora alguém que te responda. Para qual dos santos te virás? Estava meditando nessa palavra hoje de Jó, capítulo 5. Muitos conhecem a história de Jó. Olha aqui para mim. Eliafaz estava com ironia com Jó. Os amigos de Jó não entendiam o que Jó estava passando. Quando você lê o livro de Jó, você vai ver que Deus tinha permitido que Jó passasse por aquela tribulação toda, para que o nome de Deus fosse glorificado e para que Jó também conhecesse a Deus. Quando você lê no final do livro, Jó, ele declarou que ele conhecia Deus de ouvir, mas quando ele passou a prova dele, ele declarou que agora os seus olhos estavam vendo ao Senhor. E o capítulo 5 aqui, ele está retratando a ingratidão e a falta de amor que os amigos de Jó estavam tendo com ele. Esse capítulo primeiro aqui, os amigos de Jó estavam falando para Jó. Agora, quem que vai te responder? Tem alguém que vai responder por você? Tem alguém que vai te ouvir? Tem alguém que vai te ajudar? Jó tinha perdido tudo. O seu corpo estava cheio de lepra. As pessoas que outra hora batiam nas costas de Jó, as pessoas que outra hora sentavam na mesa de Jó e comiam com ele, essas pessoas sumiram. Em outras palavras, Deus permitiu também para que Jó enxergasse que ele não tem amigo. Que esses 3 amigos, que a Bíblia diz que eram 3 amigos de Jó, só ia Jó para colocar ele para baixo, para condenar. Porque na sua concepção, eles entendiam que Deus, jamais, Deus, misericordioso como Deus é, ia permitir 10 filhos de Jó morrer, que Jó perdesse toda a sua riqueza e que Jó fosse morar no lixo. Eles não entendiam que isso era a mão de Deus. Ele estava declarando que Jó era culpado, literário, que Jó era culpado de tudo aquilo que estava acontecendo com a sua família e com ele. Mas quando você vai lendo o livro de Jó, Deus, ele vai tratando com Jó, falando com Jó. Assim, há uma história na sua vida e na minha vida. Nós nascemos, Deus nos deu um nome, e Deus chamou nós pelo nome, e a história está se desenrolando nas nossas vidas. Nessa caminhada que nós estamos passando por muitas coisas: calúnia, perseguição, afronta, percas, né? Às vezes você começa a olhar e você depara com nada, porque você já está numa idade que você não tem nada, e você começa a esquadrilhar, a ver o antes e o depois. E alguém pode chegar para você e falar assim: cadê o teu Deus? Cadê o Deus que você serve? O Deus que você glorifica? O Deus que você vai à igreja e você fala desse Deus, você fala desse Jesus com a fé grande? Mas eu não vejo Deus na tua vida, não vejo Jesus na tua vida, porque o mundo, ele só vê Deus na tua vida quando você tem carros, quando você tem casas, quando você é bem financeiramente. Aí as pessoas se aproximam de você, aí essas pessoas glorificam aquilo que você tem. Mas o autor aqui está declarando aqui: chama agora alguém que possa te responder. Aleluia. Eu não sei quanto tempo você tem clamado, quanto tempo você tem pedido a Deus, se você até agora não houve resposta, não houve nada da parte de Deus. E você pode até questionar, indagar: mas aonde está Deus?
Estou passando por tantas coisas na minha vida material, espiritual, sentimental. Quanto mais eu me esforço, parece que a bênção está longe de mim. Quanto mais eu tento estar próximo, parece que eu estou mais longe. Foi isso que eu perguntei a Jesus nessa madrugada, falando com Ele. Porque nós temos sonhos e nós queremos que nossos sonhos aconteçam. Mas parece que cada vez que nós sonhamos, o sonho está mais distante. Cada vez que nós tentamos chegar perto da árvore que tem fruto, a árvore está longe. E quando você lê o livro de Jó, um livro poético, quando mais você lê, você vê a angústia de Jó. Jó estava sem entender nada. Porque Jó, ele estava declarando assim: meu Senhor, até para os meus filhos eu sacrificava. Até para os meus filhos eu oferecia sacrifício. E Jó declarou: será que meus filhos não pecou contra Deus? Porque quando você lê, os filhos de Jó não eram crentes. As filhas de Jó não eram crentes. Os filhos de Jó viviam em festa, viviam bebendo, viviam em um algazar e etc. E Jó era aquele pai exemplar. Estava sempre ali Jó, sacrificando e louvando a Deus. Assim você está aqui na igreja, está louvando. Você é dizimista, você é ofertante. Você está se esforçando, mas parece que as coisas não acontecem. A empresa não vai. As coisas não acontecem no teu trabalho como você gostaria que acontecesse. Mas Deus, Ele tem um projeto na nossa vida. Aleluia. E você pode sim sonhar com esse projeto, porque todos vocês têm. Mas para esses projetos do Senhor acontecer nas nossas vidas, é necessário que, primeira coisa, que eu creia nele. Que eu creia nele. Porque muitos no nosso meio perdeu a fé, Patrícia. Muitos dos nossos meus irmãos vêm porque acostumou a vir. Acostumou a vir à igreja, acostumou a ouvir os louvor, porque aquilo momentaneamente sacia a sua alma, sacia aquele momento de aflição dele. Ele vem aqui, ele ouve o louvor, ele ouve a palavra, sai saciado. Mas quando chega em casa, quando chega a realidade, bate um vazio na alma dele. Um vazio muito grande. Bate as incertezas. E ele diz assim, declara: o que eu vou fazer? O que vai ser da minha vida? Olha a situação que eu me encontro. Essas são a declaração de muitos, porque perdeu o foco, perdeu a esperança. Primeira coisa que você tem que ter é fé nele. Fé nele. Aleluia. Você não está com Deus só porque Deus pode melhorar a tua vida. Eu creio nisso. Você não só está com Deus porque Deus pode prosperar a tua vida. Também eu creio nisso. Você não está com Deus porque o seu casamento está falindo. Eu creio nisso. Eu creio que você está com Deus porque você o ama. Eu creio que você está com Ele porque você o adora. Eu creio que você está com Ele porque Ele deve ser adorado, Ele deve ser amado. Aleluia, porque Ele é. E a situação que você se encontra, meu querido, não é porque que você está nessa circunstância, nesse problema, que Deus esqueceu de você. Aleluia. Porque Deus não esquece dos deles. Você está aqui aflito, aflita. Você acorda e você declara mais um dia. E você declara: tudo vai dar errado. E você murmura. Você questiona as circunstâncias que você está enfrentando. Mas Deus, o desejo de Deus é que você encare essa situação que você está enfrentando. Que você levante a tua cabeça. E que você fique no caminho. Passe o que você passar. Porque o triunfo do cristão não é aqui. Aleluia. A nossa alegria não é aqui. A nossa alegria, a nossa paz não é aqui. Os cristãos, muitos cristãos vivem como que esse mundo fosse eterno. Como que esse mundo não fosse passar, não fosse acabar. O que Deus estava mostrando para Jó, que ele era mais importante do que os seus camelos,
que ele era mais importante que os burros que ele tinha, que eles eram mais importantes, aleluia, do que as ovelhas que ele tinha, que Deus era mais importante do que os seus filhos, a mulher que abandonou ele, porque é sempre assim, as pessoas só estão com Deus quando está na bênção, aleluia. Depois que melhora, abandona Deus, vira as costas para Deus. E quando você lê esse livro poético, você vai entender a grandeza e a misericórdia e o amor de Deus pela essa vida aqui, e o amor de Deus que Deus tem por você. Quando, irmãos, eu passei esses dias aí uma tribulação, tanta coisa, eu lembro do Haiti, eu lembro que eu sou rico. Quando vêm as coisas, esses problemas que esses 6 meses que nós estamos enfrentando, eu lembro da África, eu lembro da Angola e da missionária Isabel, do que o pastor perdeu a mão, um amor a Cristo. Eu lembro daquele rio podre, aonde que ela foi entregar os cadernos para a criança, ela não estava aguentando um cheiro, estava quase vomitando, ela não vinha a hora de entregar o material para as crianças para sair fora daquele lugar. E o pastor chamou ela e falou assim: olha, vem cá, por que você está assim? Não estou aguentando esse cheiro. E o pastor falou assim: olha, é dessa água que nós bebemos, é dessa água que nós, aleluia, nossas esposas fazem a comida. Quando vem essas coisas, começa a lembrar dos nossos irmãos que estão na China, pregando, aleluia, ocultamente para não morrer. O nosso irmão que está em Cuba, muitos morreram, fuzilados com aquele tirano Fidel Castro, aleluia. Muitos irmãos nossos estão lá pregando pela fé, pregando Jesus Cristo ressurreto, pregando um Deus de amor, um Deus que salva. Muitos dando a sua vida em prol de outros, aleluia. E nós estamos num país livre, num país que nós podemos adorar, aleluia, onde nós estivermos. Um país que você tem liberdade de ir e vir, e você não vai, você não faz. Sabe por quê? Porque eu só penso no meu umbigo, eu só penso nos meus problemas, aleluia. Se eu estou bem, aleluia, tudo bem, os outros que se explodam. Os amigos de Jó estavam assim. Os amigos de Jó só estavam pensando nele e estavam julgando a Jó. E dizia assim: confessa o teu pecado. Jó não tinha pecado. Foi Deus que mostrou para Satanás que um homem como eu e você era sujeito a suportar as tentações dele. Deus mostrou para Satanás que um homem como Jó estava renunciando os deleites da carne, renunciando o orgulho e etc. Deus deu testemunho de Jó para Satanás. Não foi eu nem você. Deus deu testemunho de Jó. E ele falou aqui: chama agora alguém que te responda, para qual dos santos te virá. Ele está dizendo: chama agora por Deus, para ver se Deus te responde. Tu está no lixo, o teu amigo, o caco de telha, aleluia. Porque nós estamos tão cercados, Guido, que as pessoas, elas ficam esperando que você caia. Tem crente que espera que você caia, tem crente que espera que você desvie, tem pessoas que esperam a tua queda para dizer assim: Maico, não falei? Aí ó, não era Deus que usava, não era Deus que usava ele, que fazia isso, pulava, dava cambalhota. Cadê o Deus dele? Esse amigo de Jó estava assim. Clame agora, clame. Quero ver se ele vai te responder. As pessoas estão esperando você desistir, Felipe. Tem uma multidão, Felipe, assim. Quero ver até quando ele vai. Quero ver até onde ele vai chegar. Esse crentinho. Quero ver até quando ele vai. Esse fogo pega a perua, vai para cá e leva o irmão para cá, vem para cá. Tem uma multidão esperando que você caia, mas o sangue de Jesus tem poder. Felipe, Deus te levantou para ser um soldado de Cristo. Deus te levantou para ser ministro. Deus, Felipe, vai te honrar. Através da tua vida, Deus vai salvar os seus pais. Até os teus pais estão assim, com o pé aqui. Até quando ele vai? E diz o Senhor: você vai chegar lá, sabe por quê? Porque Deus está segurando as mãos. Aleluia. Um certo dia eu estava na minha casa, de madrugada, Deus falou para mim: a multidão inteira esperando que você caia. Eu falei: Jesus só vai esperar, porque é daqui para o céu. Aleluia! É daqui para o céu. Assim estamos os amigos de Jó. Toda visita que ia lá, não ia para ajudar, não ia para confortar,
não ia levar uma palavra de fé, uma palavra de amor. Você percebeu, pessoal, quando você está na guerra, sempre parece alguém com uma palavra de derrota. Calma, desista, não tem jeito. Larga para lá. Aleluia. Sempre assim. Nunca chega uma pessoa com uma palavra de bênção, mas com uma palavra de maldição. Aleluia. Por isso que Jesus falou que Ele é o nosso amigo. Glória. Acho que Ele fala que Ele é nosso amigo. Você pode contar com Ele 28 horas, 24 horas, 48 horas. Ele vai estar com você. Sempre que você precisar, Ele está ali. Está com você na abundância, está com você na guerra, está com você na picanha, está com você no ovo. Ele vai estar com você. É só você clamar por Ele. Ele vai aonde você estiver. Se você estiver na tua casa, Ele vai. Se você estiver na rua, Ele vai. Se você estiver no teu trabalho, Ele vai. Aonde você estiver, Ele vai vir o teu socorro. Aleluia. Aleluia. Chama alguém que te responda. Eu lembro quando Abisalão fez rebelião contra Davi. Aqueles que sentavam na mesa de Davi, aqueles que comiam no prato com Davi, se rebeliaram contra o rei. O rei triste, abatido. Os únicos que ficaram do lado de Davi foi 37 homens. 37 capitões dos valentes ficou com Davi. Aleluia. Aqueles homens assim, daqui rei não sai, vamos morrer com o Senhor. Daqui não vamos te abandonar não. Até, irmãos, o neto de Saul aproveitou o ensejo para se rebeliar contra Davi, Mefibosete. Aleluia. Ele queria ser rei. Quando mataram Abisalão, ele queria assumir o trono. Aquele que estava jogado lá, pessoal, estava abandonado, paralítico. Davi fez sentar na mesa. Davi fez ele comer do bom do melhor. Agora estava querendo trair a Davi. Que eu acho de Deus que Deus não nos abandona. Todo mundo pode esquecer de você. O teu marido pode esquecer de você. A sua esposa pode esquecer de você. O seu filho, o teu patrão. Aleluia. Mas você vai ter um amigo que vai estar do teu lado. Aleluia. Que você vai clamar por ele e ele vai te responder. Aleluia. Você pode bater na porta dele 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, 9 horas da manhã. A hora que você bater na porta dele, ele vai abrir a porta, ele vai sentar com você, ele vai cear com você, ele vai estar com você. Aleluia. Mas estou achando, irmão, que acabou. Mas Deus só está começando a obra. Muitos achando assim, acabou, vai falir, arrasou. Não. Deus não precisa, aleluia, de mim para que a obra cresça. Deus não depende de banda para que a obra cresça. Deus não depende, irmãos, aleluia, de obreiro para que a obra cresça. Não, meu irmão. Deus sim depende de homens, de mulheres, o coração voltado a fazer a obra dele em qualquer circunstância. Deus depende de homens, de mulheres, meu irmão, que não fica aí atrás de picuinha, atrás de, aleluia, conversinha aqui, negocinho aqui, não. Mas pessoas, irmãos, como os 37 homens de Davi, homens que honravam o rei, homens que honravam a Deus, homens que honravam, aleluia, a palavra rei, irmãos, aleluia, significa pastor, rei, aleluia. E quando você honra a bandeira do evangelho, e quando você honra aquilo que Deus colocou nas tuas mãos para você fazer, Deus vai te honrar, Deus vai descer, Deus chegará com você. Aleluia. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é Deus. Conheço Deus. Eu sei aonde Deus me tirou. Faz 19 anos que eu estou na fé. 17 anos que fez agora, dia 5 de fevereiro, que eu aceitei a Jesus. Eu já passei por muita coisa. Olha aqui para mim. Eu estou no céu, estou no paraíso. Chegou desde a minha vida, irmãos, que me abandonaram, me jogaram de casa para fora. Eu não tinha onde dormir, eu não tinha onde comer. Jesus foi a minha casa, Ele foi a minha comida e minhas roupas. Eu quero falar para você, não faltou nada para mim. Sabe por quê? Porque eu estava com Ele. E quando você está com Ele, Deus move a mão dele ao seu favor. Aleluia. Deus moveu a mão dele ao meu favor.
nesse mundão de Deus. Deus foi meu pai, Deus foi meu irmão, Deus foi meu amigo, Deus, Ele foi o meu companheiro. Até hoje Deus tem sido assim comigo. Um certo Deus estava angustiado, não tinha onde morar. Eu orando, Deus me deu aquela palavra de João 15:15. Eu abri e a palavra caiu ali. Deus falou assim para mim: eu sou o seu amigo, não temas. Eu vou andar com você. Enquanto você estiver comigo, eu vou estar com você. Enquanto você estiver com Deus, Felipe, enquanto igreja você estiver com Ele, eu vou estar com você. Estão achando que a guerra está perdida. Tá não, missionária Angélica. A obra só começou agora. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Eu creio no Deus que eu sirvo. Nós vamos entrar lá, irmãos, no Nordeste todo. Nós vamos entrar na Europa, na Ásia, em Israel. Aleluia, nós vamos em nome de Jesus Cristo. Porque eu creio. Eu sei que falou comigo hoje de madrugada. Ele falou comigo. Aleluia. Ele foi lá na rua Tocantins 474, foi lá de madrugada e falou comigo: Deus vai fazer, queira o Satanás ou não, Deus vai fazer porque a obra é dele. Aleluia. Assim tem muitos igual os amigos de Jó, esperando a derrota. Quero ver o que vai fazer. Eles vão ver, eles vão enxergar, aleluia, a manifestação da glória e do poder de Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui pagando um preço, meu irmão. Eu não estou aqui de brincadeira, não estou aqui passando férias. Eu estou aqui fazendo a obra do Senhor. Aleluia. E quero fazer. Aleluia. Oh glória. Nós vamos fazer. Sabe por quê? Porque Deus é maior. E quando Deus promete, Ele cumpre. Quando Deus promete, Ele cumpre. Eu nunca vi Deus prometer e não cumprir. Jó, ele estava nessa situação. Clame para ver se alguém te responde. Eu não sei como está a sua situação, a tua causa. Se alguém está falando: cadê? Olha aqui para mim. Quando você se arrepende, Deus ouve. Em 2 Crônicas, capítulo 33, do 1 ao 3, fala de um rei chamado Manassés, o rei de Judá. Foi o pior rei de Judá. Se prostrou diante de imagens, buscou outros deuses, e Deus permitiu que o rei da Assíria levasse cativo esse homem poderoso, esse homem rico. O rei da Assíria levou e colocou ele entre espinhos. Já pensou você sendo rei, tirado do seu trono, levado para a cadeia e foi colocado entre os espinhos? Mas lá no cativeiro a Bíblia diz que ele reconheceu o seu erro. Ele reconheceu que estava errado. Caio, a Bíblia diz, irmãos, que alguém falou assim: não, eu acho eu. Acabou o rei, não tem mais jeito. Mas aquele homem, irmãos, lá na prisão, ele clamou e Deus ouviu. Deus tirou ele da prisão do inimigo e colocou ele de volta ao trono. Sabe por quê? Porque ele se humilhou. Aleluia. Fala para o teu irmão assim: quando ouvir a voz do Espírito Santo, não endureceis os vossos corações. Aleluia. Glória a Deus. Quando você ouvir a voz do Senhor, não endureça seu coração. Aqui, clama por alguém que te responda. Aleluia. Estão achando que está tudo acabado, mas a última palavra do Senhor: quando Deus mandar você fazer algo, faça. Não demora a fazer. A Bíblia diz que Jonas não fez, foi lançado no mar, o peixe engoliu. Jonas capítulo 2, a Bíblia diz que do inferno Jonas gritou: não brinque com as coisas de Deus. Aquilo que Deus colocou na tua mão, faça, ainda que custe a sua vida. Ainda que custe a sua vida, mas faça. Não deixe de fazer. Não fique atrapalhando a obra de Deus, não. Uma coisa que Deus ama é a obra dele. E aquele que mete a mão na obra de Deus, Deus mata. Aquele que mexe nas coisas de Deus, Deus aleja. Aquele que mexe na obra de Deus, Deus põe na cadeia. Aquele que mexe nas coisas de Deus, Deus coloca na ambulância. Não mexe com as coisas do Senhor. Deus não brinca com as coisas dele. As coisas dele é séria. Aleluia. Esses homens aqui estavam acusando Jó e nem sabia da situação. Aleluia. Nós não temos direito, irmãos, de ficar apontando ninguém. Não temos direito, irmãos, de questionar fulano, beltano.
Eu tenho que cuidar da minha vida. Olha aqui para mim. Eu tenho que cuidar da minha vida e aconselhar vocês para o bom caminho, para aquilo que Deus tem para você é o melhor. Eu não tenho que ficar cuidando da vida dos outros. Não. O que a Bíblia nos orienta, Dayana, é que nós, quando vê alguém no mau caminho, você tem todo o direito de ir lá e falar: olha, esse caminho aqui é caminho de trevas. Se você persistir, você vai cair. Mas não o direito de você fazer patotinha, complô e querer destruir o seu irmão. Foi isso que os amigos de Jó fez, Ismael. Ajuntaram os crentes e só ia na casa de Jó, não ia levar uma marmita, não levava uma comida, não levava um almoço, não levava nada, só ia lá para condenar a Jó. Você sabe o que nós temos que fazer na hora que o irmão está caído? E levantar ele. Na hora que o irmão está fraco, você vai lá levar uma palavra de amor, de fé. Não, meu irmão, você vai vencer. Ai, pastor, meu casamento. Não, Deus vai abençoar o seu casamento. As coisas vão mudar. Pastor, a minha empresa não sai, não sei o que acontece. Vamos orar, vamos levantar um clamor e Deus vai fazer um milagre. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Aleluia. Os amigos de Jó estavam assim, um complô, arrumando palavras para destruir, para acabar com a vida de Jó. Quando você abrir a tua boca, abra para abençoar. O teu marido, ele não é inferno, o teu marido é bênção. O teu marido não é prova, o teu marido é o seu amor. Aleluia. O teu marido não é isso que você abre a tua boca para abrir e xingar ele, não. Ele é bênção, igual você é também. Abra a boca, fica amaldiçoando o seu próprio marido. Como você pode amaldiçoar a sua própria carne? As coisas que você fala para o teu marido, você vai colher, porque você é a mesma carne, não é? Não está com nada, não presta. Aí começa do vá, vai ter o P. Como que você pode amaldiçoar o teu marido? Se é ele que te ajuda a criar o teu filho e sustentar a tua casa, é ele que tem se esforçado para pôr comida dentro da casa, mas você abre a tua boca e você xinga ele. Não quero mais ele não está mais com nada. No dia que ele sumir na tua vida, tu vai te arrepender amargamente, vai chorar lágrima de sangue. Sabe o que você vai fazer? Ai, meu Deus, o meu velhinho, ai, como eu amava. Valorize a sua casa. Tome cuidado com a pombagira do inferno, que quer destruir teu casamento, que quer destruir a tua casa, que quer levar você para a lama, que quer destruir aquilo que Deus tem construído na tua vida. O diabo, ele veio para matar, roubar, destruir. E tu está aí dormindo, achando que é a Gisele, né? Acha que está podendo. Desce, aleluia. Ai, o meu marido engordou, está gordinho, né? Aleluia. Está gordinho, marido. É um filé. Vai ter que aguentar o gordinho. Ai, a minha esposa aumentou uns quilinhos. Vai ter que aguentar os quilinhos. Aleluia. Aí fica olhando aí pro cão. Aí você vai se envolver com o cão, aí vai se lascar com o cão. Porque muitos que procuram acham. Aí quando você lascar sua cara, quando você se rebentar, aí você vai lembrar da comidinha, da roupinha passada, da roupinha lá, vice-versa. Jesus, restaura a minha vida. Jesus, eu pequei mesmo. Eu não vou fazer mais. Jesus. Aí, meu querido, a fila é grande, né? Sabe o que já vai fazer? Calma aí, só vou contar minha agenda aqui. Eu tenho 5 bilhões de vidas para atender. O mundo tem 7 bilhões, 5 bilhões para atender. Fica um pouquinho na fila, um pouquinho aí. Ai, Jesus, tá aí. Não, eu atendi 4 bilhões, falta mais 2 bilhões para atender você. Aleluia. Sabe por quê? Porque você não valoriza o que Deus tem dado para você. Esses homens estavam assim, estava tudo bem, né? Chegava lá com um cheirosinho, com o melhor perfume, Jó naquela situação, pessoal. Chegava lá tudo cheirosinho, para os seus carros tudo bacaninha, e Jó lá na situação braba. Mas só que Deus era com Jó. Não é porque você perdeu o teu emprego,
Não é porque o teu casamento está em crise, não é porque a guerra está travada, que você perdeu o teu carro, que você perdeu as suas coisas, que Deus te abandonou, que Deus esqueceu de você. Aleluia. Tem situação que Deus permite por nosso bem, por nosso crescimento. Deus, quando você lê, que quando Sara falou para Abraão, lá no livro do Gênesis capítulo 21, olha aqui para mim em nome de Jesus, a Bíblia diz, pessoal, que Deus falou para Abraão, ouça a sua mulher Sara, porque Sara falou assim, essa mulher não vai herdar, nem ela, nem o filho dela vai herdar o que é do meu filho. E quando Abraão for orar, Deus falou para Abraão, ouça a sua mulher, porque Deus queria tratar com Agar, Deus queria tratar com Ismael, porque, irmão, eu aprendi na minha vida que Deus não dá um confeito de graça para ninguém, Deus não dá uma bala de graça para ninguém. Quando alguém vir dar uma bala para você, meu irmão, porque Deus mandou dar para você, aleluia. Quando alguém vier com algo para te dar roupa, camisa, te chamar para jantar, te chamar para comer, sei lá, porque Deus ordenou que fizesse isso, e Deus queria tratar com Ismael, com Agar, levou para o deserto, acabou a farinha, acabou a água, e aquela mulher achou que ia morrer com o menino, mas Deus, irmão, viu, provou, pisou, passou, aleluia, na moinda, e Deus, calma, tá bom, calma aí, agora eu vou o seu socorro. E Deus bradou lá no deserto, meu irmão, aleluia, e Deus abriu uma fonte no deserto de água. Pastor, não estou entendendo, no tempo de Deus vai chegar para a tua vida, aleluia. E esses ímpios do inferno, essa pessoa que te persegue, esse pessoa que está achando que você não está com nada, que a igreja que você não está com nada, cadê o Deus dele? Deus vai manifestar a glória dele, e eles vão ver o poder que o nosso Deus tem, aleluia, e eles vão ver a mesa posta cheia, aleluia, aleluia. Lá no deserto, Deus fez de Ismael um homem poderoso. Ismael teve 12 filhos, 12 príncipes poderosos, ricos, porque Deus falou para Abraão, de Ismael vou fazer um homem poderoso. No deserto, ele só saiu com farinha e com água. Já pensou? Farinha e água, só no deserto. E lá Deus fez dele um homem poderoso. Ei, chama agora alguém que te responda, ponto de interrogação. Chama agora alguém, aleluia. Chama agora alguém que te responda. Chama agora alguém que te responda. Foi isso que os amigos de Jó falou. Ei, Atos capítulo 12, do 5 ao 16. A Bíblia diz que mataram a Tiago, a espada, e o apóstolo Pedro estava preso. Sabe o que Deus fez? Aleluia. Herodes achou que acabou a fé dos cristãos. Só que havia uma casa e havia um povo com o joelho no chão orando. Aleluia, irmão. E a pessoa grita orando, rapaz, mal no céu. Aleluia. Os que tudo orando, vem Jesus, solta Pedro, irmão, Deus mandou um anjo. Aleluia. Interessante que Pedro estava preso em correntes, preso dentro da cadeia e preso em corrente. O anjo entrou, tirou a corrente de Pedro. Pedro estava achando que estava tendo uma visão, um sonho. E o anjo falou bem assim, segue-me. Aleluia. Pedro passou pelas portas. Aleluia. E quando Pedro deu conta, estava na rua, e ele creu que Deus tinha enviado anjos para libertar ele da prisão. Na Bandarabadaravássia, Deus ouviu o clamor daquele povo e libertou a Pedro. Se você está clamando, se você tem batido na porta, Deus abre a porta para você. Deus abre a porta para você. Deus vai te responder. Aleluia. Ele está te ouvindo. Pastor, não estou vendo. Aleluia. Tu está de pé. Sabe que você está de pé? Porque você tem orado, tem buscado ao Senhor. Aleluia. Quando Paulo e Silas, lá em Atos dos Apóstolos 16, repreendeu o espírito maligno daquela menina. A Bíblia diz, pessoal, que aquela menina dava lucro para os seus senhores. Prenderam a Paulo e Silas, levaram para a cadeia. Primeiro bateram muito, hein? Desceram o couro, bateram. Estava Paulo e Silas na cadeia. Aleluia. E alguém achava, acabou os missionários, acabou os evangelistas que perturbavam a nossa cidade. Na hora que Silas e Paulo cantavam,
Deus, o próprio Deus, balançou os cárceres. O terremoto balançou aquele lugar. Olha aqui para mim, em nome de Jesus. Eu estou pregando, as pessoas não estão entendendo, estão tão longe, aleluia. Eu estou falando aqui, meu irmão, que alguém está achando que Deus não está te ouvindo. Eu estou falando aqui para você entender que as pessoas estão olhando para você, cadê o teu Deus? Que vai reagir por você, que vai falar por você. Deus, Ele vai falar por você, Deus vai regir por você. É Deus que vai fazer por você, não é você que vai fazer, é Deus que vai fazer por você. Deus vai fazer por você. Deus libertou, Deus tirou Paulo e Silas da cadeia. Deus rasgou o cárcere no meio. É isso que Deus vai fazer com Satanás e com alguém que tentar impedir o teu crescimento na igreja. Deus vai rasgar no meio. Louco é aquele que se levanta contra aquele que está fazendo a obra. Louco é aqueles irmãos que tenta colocar empecilho, barreira, para destruir o princípio de Jeová. Ei, meu irmão, bem-aventurados somos nós, que a nossa confiança não está em carro, não está em cavalo. A nossa confiança não está em euro, não está em ouro, não está em prata. A nossa confiança, meu irmão, não está em pedra preciosa. A minha e a sua confiança está no Senhor dos Exércitos, que fez o céu, que fez a terra. Ele que é o princípio, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim. É Ele a tua vitória, Ele a tua saída. É Ele que vai manifestar a glória dele na tua vida. E eles vão ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Eles vão ver o que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. Estão esperando. Os amigos de Jó ficaram 7 anos, todos os dias na casa de Jó. Mas teve um dia que Deus lembrou de Jó. Jó 42, versículo 10. Jó estava magoado com seus amigos. Jó estava triste com aquele povo que tinha abandonado. Mas quando Jó entendeu que era Deus que permitira tudo aquilo que estava acontecendo, Jó dobrou o joelho e Jó orou por seus. Quando José entendeu que não foi os seus irmãos que venderam, mas foi Deus que permitiu que tudo aquilo, choque para mim, para salvar a sua família, José perdoou os seus irmãos. José entendeu que foi permissão divina, porque a fome ia consumir a sua família, e Deus permitiu que ele fosse para o Egito. Deus trabalhou na vida de José para salvar a sua família. Hoje você não está entendendo. A tua vida, Baiana da Ana Brandão, é um ponto de interrogação. Ei, a sua vida hoje está sendo um ponto de interrogação e você não está entendendo nada. O que está acontecendo, diz o Senhor, fica no caminho, porque lá na frente você vai entender tudo. Você vai entender porque você está sendo humilhado. Você vai entender porque você é perseguido. Você vai entender porque você é rejeitado. Você vai entender, e quando você entender, você vai perdoar todos aqueles que têm te perseguido. Você vai perdoar aqueles que têm te odiado. Você vai perdoar aqueles que têm tentado fazer mal para você. Porque Deus, você vai entender, é Deus te preparando. Porque Deus tem algo maior colocar na tua vida. Deus tem algo maior, melhor para fazer na tua vida. E é necessário você passar o que você está passando. Porque Deus está te preparando. Porque onde Deus vai colocar você, um negócio lá estreito, e você tem que estar preparado para assumir. Deus capacita aqueles que não são nada. Deus está te capacitando. E quando você estiver lá na frente, lá, exercendo o que Deus colocou nas suas mãos, você vai entender. Amém? Só entende Deus quem tem relacionamento com Deus. Deus permitiu tudo isso na vida de Jó, para Jó enxergar que era Deus. Jó só ouvia falar em Deus. Aqui tem muitos que só ouviu falar em Deus. Aqui tem muitos que só tiveram experiência dos outros. Você ouviu experiência dos outros, mas você nunca teve as suas experiências com Deus. Deus quer que você se aproxime dele, para que você conheça a Ele. Por isso que Deus está permitindo situações. Nessa madrugada eu entendi, porque eu estou passando por muitas coisas aqui. Ele falou para mim essa madrugada, por quê? Aleluia. E eu ouvi o que Ele falou. Eu vou procurar fazer o que Ele pediu que eu faça. Aleluia. Porque quando você ouve a Deus e você tenta e procura a exercer, a executar aquilo que Ele te pediu, as coisas vão ficar mais, as coisas vão ficar diferentes para a tua vida. Quando Jonas entendeu
que ele tinha que ir a Nínive e pregar a verdade, tudo mudou. As coisas mudaram. Quando você passar a entender, as coisas vão melhorar para a tua vida. Mas quando você ficar aí levantando teu nariz e endurecendo teu coração, as coisas vão ficar da mesma forma que você tem planejado para a tua vida. Aí tu sempre vai ficar com cara feia, vai vir para a igreja empurrado, vai vir para a igreja de vez em quando, ainda vai vir aqui, ainda vai reclamar. Sabe por quê? Porque falta Deus. Tudo isso é falta de Deus. Por isso que Deus trabalhou na vida de Jó, porque Deus tem algo grande na vida dele. Em vez de você murmurar, trabalhe para Jesus. Em vez de você questionar, eis-me aqui, Jesus. Em vez de você questionar, vem aqui todo sábado, 4 horas da tarde, lá vai à igreja. Em vez de você questionar, murmurar, vem aqui na escola bíblica aprender. Em vez de você questionar, hein? Vem às terça-feira, das 8 às 10, em intercessão. Em vez de você questionar, murmurar, todas as terça-feiras tem culto lá no São José. Em vez de vocês murmurar, todos tem culto aqui quartas-feiras. Em vez de vocês murmurar, toda quinta-feira tem trabalho lá, aleluia, lá no Floresta. Pegar aquele barro, aquela lama, aquela estrada difícil. Você vai e volta cansado, arrebentado. Orar para aquele povo sedento, querendo ouvir a palavra. E quando você entender isso, a tua vida vai mudar. Aí tu reparar e fica cara feia. E não, porque é o fulano, é o beltano, é o ciclano. O problema é você. Você é o problema. Quando você não descobrir isso, o tempo vai passar. Quando você já vai chegar com 60 anos, uma velhinha, e foi: Felipe, passei e nem falou comigo. Você acha? Passou, foi para lá, foi para cá, não falou comigo. Tá doido, tô aqui 30 anos, o cara faz isso comigo, rapaz. Sei não, vou pensar, vou mudar de igreja. Aleluia. Reclamaram para mim esses dias que eu passei e não falei. Uma coisa que eu não sou soberbo, pessoal. Se eu fosse, tu ia ver que era bom. Clama por alguém que te responda. Reconheça os seus erros, porque Deus está pronto para te responder. Deus respondeu para os amigos de Jó quem Deus era. Aleluia. Esquenta não, que o tempo oportuno é de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 19. Ouça: a vingança pertence a Deus. A vingança é de Deus. Se teu inimigo tiver fome, faz o quê? Dá de comer. Se tiver sede, fazendo isso, ajuntará brasas vivas sobre a vossa. Vença o quê? O bem, o mal com o bem. Quando as pessoas procurar fazer mal para você, faça o bem. Quando tiver lá com o cara feio, você vai lá: oi, Pai Senhor, irmão, vem cá. Não é assim, não. Você vai lá: oi, aleluia. Aleluia. Oh, glória. Você põe em pé, vamos orar.